Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo de Patchworkeira. Hoje a gente vai tirar algumas duvidazinhas dos nossos vídeos de novo. Eu tenho aqui sobre a questão do Jelly Roll, que a gente fez lá a diquinha sobre o Jelly Roll, né? Então a Alessandra, na verdade, perguntou sobre quiltar uma manta, uma colcha numa máquina de costura. Pequena, uma máquina doméstica, né? Que tem que comportar. A pergunta é se tem que comportar a máquina comportar o tamanho da colcha. Sim. Porém, a gente sempre diz, consigo quiltar até mesmo uma colcha numa máquina doméstica, só que sofre bem mais, né? É mais difícil. Tem que ter um espaço embaixo da máquina para a gente conseguir colocar a colcha, tem que enrolar. Então, até uma colcha de solteiro, eu já quiltei em máquina doméstica. Mas a partir daí, se tiver uma possibilidade de fazer numa máquina industrial, é com certeza muito mais prazeroso, muito mais fácil de quiltar, né? Sobre comportamento de tecido, JH, não sei o que é, mas como confeccionar uma peça com vários retalhos de tecidos e que não fique com imperfeições. Na verdade, a preparação do tecido é essencial. Então, eu indico que engome todos esses retalhos, esses tecidinhos que tem com várias texturas diferentes, vários formatos, quando são retalhos. Depois que engomar, todos eles ficam com a mesma textura, ficam firmes, e aí sim fazer o corte perfeito. Então é desengomar a preparação, cortar e aí depois costurar, fica um trabalho bem mais perfeito quando a gente trabalha com os retalhinhos ou de qualquer outra forma, né? E a Valéria falou sobre o barrado de pano de prato, que já encolheu, se foi naquela dica onde a gente fala do comportamento do tecido, que na horizontal, na vertical, de orelha a orelha se comporta de uma forma, ou no comprimento de outra. Sobre o pano de prato, pode ser, ajuda bastante também, claro, o corte, mas se molhar o pano e molhar o tecido, tanto o pano de prato como o tecido, molhar bem antes, e não vai encolher dessa forma que a gente já viu vários panos de prato encolhendo, porque realmente um encolhe de forma diferente do outro, porque são texturas diferentes, tanto o tecido como o pano, o próprio pano de prato. Então a ruga é grande mesmo. Então molhar o tecido sempre é importante nesse caso também. A Ana Paula perguntou como é que hidrata a base de corte, que a gente falou sobre o cuidado da base de corte. Borrifa com água, pode borrifar, pegar um borrifador com água limpa mesmo, e borrifa bastante e deixa de noite e deixa até de manhã com essa água em cima, esse molhadinho em cima da base, que ela já hidrata bastante. Deixa eu ver, a Cleide perguntou na cor da linha do quilt. Cleide, minha aluna lá na África, né, de capacitação também. Como uma linha para quiltar quando a gente tem um trabalho com estampas muito contrastantes. Tem duas formas, ou em cada parte do trabalho que tiver, por exemplo, vermelho, vai quiltar em vermelho, cada parte que tiver branco, vai quiltar com branco, tem que ir trocando a linha, ou se não, escolhe uma linha que seja comum, que vá ser comum, um pouco mais, eu prefiro para o claro nesses casos, entre, por exemplo, o branco e o vermelho, escolheria a branca, ou uma cor rosada, depende do que for o trabalho, né? Então, uma cor com cinza, tons de acinzentado, a gente pode usar bastante nos coloridos, porque o acinzentado é o que menos destaca, então pode usar também essa regrinha do acinzentado no quilt. Então, se não é possível, ou ainda, além disso, ainda a linha invisível. A linha invisível, ela pode ser usada em todo colorido, que ela muda de cor conforme o tecido, porque ela é invisível, ela é de nylon. Então, ela também é muito boa para esse tipo de trabalho. Se não for um trabalho que vá passar muito, lavar muito, porque a linha de nylon é um pouco mais frágil no calor. Mas, para muitos trabalhos, a gente usa essa linha invisível. Ela é um pouco mais chatinha de usar, mas fica bem legal também nesses casos que a gente precisa dessa troca de cores, né? E a Roseli ficou um pouquinho confusa sobre a questão dos jelly roll, de emenda do jelly roll.
pediu para costurar umas faixas, né? Na verdade, o Jelly Roll é somente uma composição de cores que se combinem, de coleção ou de cores que se combinem e que já vem cortadinho em 2 polegadas ou mais ou menos 6 centímetros. Então, são faixas de 6 centímetros e que faz uma infinidade de coisas. Qualquer trabalho que tenha faixas, que possa usar essas faixas de 2 polegadas ou 6 centímetros mais ou menos, é usado o Jelly Roll. Então, a gente vai fazer uma cabana de toras, a gente vai fazer vários trabalhos que peçam faixa. A gente não tem uma emenda específica para o Jelly Roll. Ele é usado para vários tipos de trabalho que são feitos em faixa. Então, é bem simples a emenda mesmo. Tem outras formas também. Tem aí os tapetes que a gente daí faz de uma forma um pouco diferente, mas é emenda de faixa, de tiras normal. Essas são as perguntas dessas últimas 2 semanas. Continuem mandando mensagens pra gente, perguntas, dúvidas, sugestões. Obrigada pelo carinho, obrigada pelos elogios, pelos agradecimentos. A gente fica muito, muito feliz com isso sempre. Esse é o nosso trabalho, nossa missão, nosso objetivo. Um beijo, até o próximo Papo de Petchworqueira.